A gratidão, ela não pode ser uma dicotomia sobre ter tudo ou ter nada. O ponto é quando a gente se coloca numa posição de não querer, eu não digo nem lutar mais ou batalhar mais, mas é você não ousar sonhar mais, você não ousar crescer mais, você não querer se desenvolver mais. Indiretamente, eu nem sei te dizer a quantidade de empregos que foram gerados só porque um dia a gente se ligou que a gente não tinha mais sonho. E a gente tinha duas opções naquele momento. Ou a gente poderia ficar cômodo na vida que a gente estava e estava tudo bem e estava tudo certo. Ou a gente podia pensar, cara, que graça teria a vida se eu não pudesse continuar progredindo, se eu não pudesse continuar evoluindo. Quem diria que eu viria gravar um podcast para vocês, alertando vocês sobre a gratidão? E você fala assim, Fabi, como assim me alertar sobre a gratidão? Pois é, eu estava refletindo sobre algumas pessoas que eu tenho no meu círculo, na minha ambiência, e é muito doido como algumas dessas pessoas, elas não se esforçam um pouquinho a mais. Aí você fala assim, Fabi, mas o que isso tem a ver com gratidão? Pensa assim, quando você vem de um lugar muito diferente do lugar onde você está hoje, e você olha a jornada que você conquistou, a jornada que você viveu, as coisas que você conquistou hoje, que às vezes seriam coisas que você jamais teria a capacidade de sonhar que isso seria possível. É muito comum pessoas chegarem numa posição dessa e se acomodarem. E aí tem um grande alerta que a gente precisa fazer. É muito importante nós sermos gratos quando a gente não tem nada. E é muito importante nós sermos gratos quando a gente tem tudo. A gratidão, ela não pode ser uma dicotomia sobre ter tudo ou ter nada. A gratidão, ela precisa acompanhar a gente em todos os momentos. O fato de nós estarmos vivos, sabe? É um fato de termos gratidão. O ponto é quando a gente se coloca numa posição de não querer, eu não digo nem lutar mais ou batalhar mais, mas é você não ousar sonhar mais, você não ousar crescer mais, você não querer se desenvolver mais, sabe? Você parar, você estagnar, porque você já está tão diferente hoje do que quando você estava 10 anos atrás, que você fala assim, pra que mais? E é onde a maioria das pessoas se enganam e elas confundem isso como, ai, já tem tanto. E às vezes, gente, eu não tô falando de nem tanto assim. Eu tenho certeza que talvez tenha um monte de gente na sua ambiência, um monte de pessoas que vocês conhecem que estão na mesma situação. E às vezes talvez possa ser você, que hoje está numa situação um pouco mais diferente do que quando você estava há 10 anos atrás. E você decidiu estagnar. Às vezes é inconscientemente, às vezes é conscientemente. Fabi, já tá bom, pra que eu quero mais? E aí, onde a maioria das pessoas acham que talvez o fato de você decidir continuar prosperando, mesmo quando a sua realidade hoje ela é infinitamente melhor do que a sua realidade há 10 anos atrás, acho que é ganância. Só que existe uma grande diferença entre ganância e ambição. E por isso eu quero até contar uma história pra vocês que é muito interessante. Há uns 2 anos atrás, eu fui para Angola fazer o programa Lapidação. O programa Lapidação não existe mais, mas eu tive a possibilidade de falar dele para 50 mulheres na Angola. E uma mulher me levantou a mão, eu lembro disso até hoje. Ela estava lá no fundo, lá no fundo. E eu estava falando justamente sobre isso, sobre a gente continuar prosperando, da gente continuar crescendo, sobre a nossa busca. E ela virou para mim e ela falou assim, mas por que eu deveria continuar querer crescer se hoje eu já tenho uma vida boa, eu já tenho uma vida confortável? Me dá uma razão lógica para eu continuar querendo trabalhar. E eu falei, cara, que pergunta boa, né? E eu vou contar uma outra história para vocês em relação a isso. Na época da pandemia, assim, mais ou menos, eu e o Caio, a gente se ligou que a gente não tinha mais sonho. A gente já morava numa cobertura, a gente já dirigia bons carros, nossos filhos estavam numa boa escola. Sabe assim, quando a gente dá check, pensando numa coisa mais material, assim. A vida tava confortável, cara, a vida tava muito boa. E ele olhou pra mim e ele falou assim, onde você sonharia em morar hoje? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se pudesse comprar qualquer casa em qualquer lugar, onde você moraria? E eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia de onde eu moraria. Não tenho, não tinha sonho. E esse é um ponto que às vezes as pessoas elas confundem.
né, na questão da ganância, mas com o fato de poder voltar a sonhar. Sobre você sonhar e as coisas que envolve quando você sonha. Naquele dia a gente se ligou que a gente não tinha mais sonho. Aos 20... Não, 20 não, gente, isso faz... Hoje é 2024. A gente se perde, né, na pandemia, né? Há 4 anos atrás. Então, sei lá, aos 30 e poucos anos de idade, a gente falou assim, eu vou sonhar com o quê? Nesse momento, eu engravidei da Mia. A gente comprou um apartamento. Saiu da zona de conforto. Um apartamento bem aquém do que era um padrão do que a gente estava ali hoje. A gente deu um salto de padrão. E aí você fala assim, mas Fabi, tinha mudado muita coisa na sua vida financeira? Não, mas a gente pegou uma cenoura e a gente falou, vamos correr atrás dessa cenoura, entendeu? É o que eu brinco que cada um tem onde colocar essa cenoura pra correr mais. Tem gente que coloca na frente, tem gente que coloca essa cenoura atrás pra ela correr mais. A gente pegou uma cenourona, assim, pra correr atrás dessa cenoura. E a Mia, eu engravidei da Mia. O mais louco de tudo isso, gente, é que depois de tudo isso, o Vence nasceu. Naquele momento, a gente tinha talvez 4, 5 funcionários no escritório. A gente mudou de escritório. A gente foi para um escritório que a gente pegou... A gente estava num escritório de 50 metros quadrados e a gente foi para um escritório de 180 metros quadrados. A gente foi para mais ou menos 20 funcionários. O time cresceu tanto que a gente precisou pegar a sala ao lado. Então, a gente já estava com 360 metros quadrados de escritório, isso em 1 ano de negócio. O negócio crescendo, Vence crescendo, depois se juntou ao time Performance. No final desse mesmo ano, que a gente pegou a sala ao lado, nasceu o Class Club, que é o grupo de mentoria. E depois disso, eu fui dando sequência em relação à Esmera. A Esmera foi crescendo. Várias coisas saíram, várias coisas que a gente nem imaginava aconteceram do dia que a gente se ligou que a gente não tinha mais sonho. Hoje a gente pode falar que a gente emprega, talvez a gente esteja empregando só aqui no escritório umas 150 pessoas. A gente saiu de um lugar que a gente tinha 5 pessoas trabalhando, hoje a gente está com 150 famílias, né? 150 famílias que trabalham junto com a gente. Através dos nossos produtos e nossos serviços, a gente mudou significativamente a vida de milhares e milhares de pessoas. Se vocês pensarem no Vence, a quantidade de pessoas que aprenderam a vender, aumentaram seu faturamento, por elas aumentarem o faturamento delas, elas contrataram mais pessoas, elas aumentaram o faturamento da empresa, levaram mais dinheiro para dentro de casa, mais qualidade de vida. Então, assim, indiretamente, eu nem sei te dizer a quantidade de empregos que foram gerados só porque um dia a gente se ligou que a gente não tinha mais sonho. E a gente tinha 2 opções naquele momento. Ou a gente poderia ficar cômodo na vida que a gente estava e estava tudo bem e estava tudo certo. Ou a gente podia pensar, cara, que graça teria a vida se eu não pudesse continuar progredindo, se eu não pudesse continuar evoluindo. Quantos projetos a gente tirou do papel? Quantas coisas aconteceram? Café com Joia aconteceu, a Impulse aconteceu, diversas coisas aconteceram, outros negócios aconteceram. A gente não estaria aqui hoje conversando se naquele dia a gente não tivesse se ligado que a gente estava vivendo o excesso da gratidão. Ter gratidão ali é muito importante. De novo, exatamente como eu falei, ter gratidão nos momentos que as coisas estão difíceis. Mas nos momentos quando as coisas estão bons, ela é importante em todos os momentos. Só que a pior coisa que pode acontecer é quando a gente olha pra gente e a gente fica satisfeito. E isso não quer dizer que a gente tem que olhar pra gente e falar assim, eu tô sempre ruim, ser um autocrítico. É igual mais ou menos o que beira o amor próprio. Quando a gente ama tanto o nosso corpo, eu tenho tanto amor próprio, mas, por um outro lado, ter tanto amor próprio ao ponto de você parar de buscar ser uma pessoa melhor é um problema. Quantas pessoas já foram pegas nesse sentido do amor próprio, nessa conta do amor próprio, porque você tem que ter amor próprio. Eu tenho que me amar. E só porque você se ama tanto que você não se cuida mais. Você come mal, dorme mal, não treina, não se cuida, não cuida da sua saúde. Por quê? Porque eu tenho amor próprio. Para que eu vou me cuidar se eu tenho amor próprio? Então a gente confunde um pouco as coisas, sabe? A gente confunde um pouco dessa questão da ganância com a questão só de você sonhar um pouco mais. Então esse podcast, eu quero talvez pegar você
Se eu não te peguei, talvez você conheça alguém que vai ser pego por esse podcast, então você faça o favor de encaminhar esse podcast para uma pessoa que simplesmente ela está acomodada. Tá acomodada no amor próprio dela, tá acomodada na gratidão dela. Tá numa fase que, assim, deixa isso aí, a vida tá ótima. Mas, cara, eu penso assim, o que eu faria da minha vida hoje se eu parasse de trabalhar? 35 anos de idade, cara. Quando que é o ano? Quando que é a data certa para começar a me aposentar, no sentido para eu desacelerar? Eu não acho que eu vou parar de trabalhar porque eu gosto muito do que eu faço. Inclusive, a gente foi no show do Paul McCartney numa terça-feira. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google para ver quantos anos ele tem. O cara tem 82 anos, gente. O cara cantou 2 horas e meia sem parar. O cara sentava e levantava da cadeira como se ele tivesse 16 anos de idade. Nunca 82. Zero dificuldade de levantar da cadeira. Sabe assim? Habilidade, você pensa, cara, é numa fase que talvez os idosos nessa idade já têm dificuldade de levantar, de sentar, de mobilidade. O cara tocando tudo, cantando tudo. E eu falei pro Caio, eu tenho certeza que o dia que ele parar de cantar, o dia que ele parar de fazer os shows dele, ele vai ter uma queda, sabe assim, de vida, de vitalidade muito grande. Por quê? Porque ele vai parar de fazer uma das coisas que ele mais ama. Ele vai parar de servir, ele vai parar de levar alegria para as pessoas, ele vai parar de, sabe, de ter o propósito dele sendo executado. Aí você pensa assim, pô, eu vou diminuir a fase agora, eu vou ficar acomodado agora, eu vou deixar de sonhar agora, eu vou deixar de tentar agora, eu vou me acomodar agora. Quantas mudanças eu poderia estar gerando, quantas coisas eu poderia estar conquistando, quantas coisas isso poderia estar impactando diretamente e indiretamente na sociedade. E às vezes a gente fica sempre cobrando do outro, do outro, do outro, do outro. E a gente está sentado no pudim, lá na nossa zona de conforto. Eu quero que você seja grato. Mas eu quero também, eu desejo do fundo do meu coração que essa gratidão, ela jamais diminua a sua capacidade de sonhar. Porque quando a gente tem a capacidade de sonhar, é aí que a gente pode levantar todos os dias com mais propósito, com mais vitalidade, com mais vontade de viver. E se é isso que um ser humano precisa, é a vontade de viver. Que você seja cheio, lotado, abarrotado da vontade de viver. Que você possa viver por muito tempo, servindo o teu propósito.